Aventuras de uma linda mulher. Quando eu tinha 22 anos, eu conheci um homem que me levou a experimentar uma das maiores aventuras de toda a minha vida. Eu não tinha responsabilidade alguma nessa época, saía com várias pessoas, mas com o compromisso de não me apaixonar por nenhuma delas. Eu sempre achei essa coisa de relacionamento sério uma perda de tempo, ainda mais para mulheres como eu, que nasceram para serem livres. Era um sábado qualquer de janeiro, eu estava viajando com alguns amigos no litoral do Nordeste brasileiro. Eu havia acabado de me formar em jornalismo e queria comemorar esta nova fase e este novo ciclo da minha vida. E isto não inclui começar um novo relacionamento, até porque isso poderia acabar completamente com os meus planos pós-formatura. Em um dos finais de semana, eu e os meus amigos saímos para jantar em um restaurante muito bem recomendado na cidade. Chegando lá, e após eu ter tomado alguns drinks, o garçom trouxe até a mesa o melhor champanhe da casa e me informou que era uma gentileza de um cliente muito especial. Fiquei muito sem graça. Agradeci e perguntei de quem era. Foi quando ele apontou para um homem que estava sentado no bar do restaurante, sozinho. Quando olhei, me surpreendi com a beleza do homem. Eu e meus amigos levamos na brincadeira, brindamos e agradecemos de longe para o homem. No final da noite, eu já havia me esquecido daquele homem, e quando eu estava saindo do restaurante, um dos seguranças dele me parou na porta e me disse que o chefe havia ficado encantado com a minha beleza e que gostaria de me convidar para sair, se assim eu desejasse. Neste momento, o segurança tirou o cartão do bolso e me disse que caso eu tivesse interesse, deveria ligar para aquele número. Eu achei tudo muito estranho, mas os meus amigos acharam super engraçado e decidiram ligar para o número, se passando por mim, e só depois eles me contaram. Em resumo, eles ligaram para o número e o homem atendeu. Aliás, o nome dele era Paulo. Paulo disse que havia ficado totalmente encantado com a minha beleza e que gostaria muito de me convidar para um jantar. Se passando por mim, meus amigos aceitaram e marcaram um encontro para o dia seguinte. No dia seguinte, eles me contaram o que haviam feito e eu quase surtei, pois eu não tinha pretensão alguma de sair com um completo desconhecido, ainda que fosse, no caso de Paulo, um desconhecido muito bonito e provavelmente com muito poder. Imediatamente olhei para o cartão que o segurança tinha me dado e pesquisei pelo nome de Paulo no Google. Foi quando eu descobri que ele era um dos maiores empresários do ramo imobiliário brasileiro e que, como eu imaginava, era um homem de muito poder. No mesmo momento, eu pensei em ligar e cancelar o encontro, mas meus amigos me incentivaram a ir e, quem sabe, conhecer uma nova pessoa. A realidade é que nem roupa eu tinha para ir ao encontro daqueles, e em poucas horas um carro passaria para me buscar no hotel onde estava hospedada. No horário marcado, eu estava lá, aguardando o carro, que chegou no horário marcado. O motorista foi muito atencioso, abriu a porta do carro e me levou em direção a um dos restaurantes mais famosos da região. Tinha a vista mais alta e mais privilegiada da cidade. Quando cheguei no restaurante, Paulo me recebeu, me cumprimentando com um discreto beijo no rosto e me disse ao pé do ouvido: "Fico feliz que tenha aceitado o convite para me fazer companhia esta noite. Você está belíssima." Agradecemos o elogio, ainda um pouco sem graça, e fomos direto para uma mesa que estava reservada para nós. Conversamos um pouco, falamos sobre nossas vidas e eu descobri que Paulo tinha 47 anos e, no momento, estava solteiro. Confesso que eu sempre tive uma queda por homens mais velhos, mas, sinceramente, acho que qualquer mulher, independente da idade, se apaixonaria por aquele homem. E eu, sinceramente, não sabia o que de tão especial ele havia visto em mim. Ao final do jantar, Paulo me convidou para um passeio surpresa. Eu fiquei um pouco sem graça com a proposta, mas aceitei. Então fomos até o carro e o motorista nos levou até o lado oeste da cidade, onde ficava a Praia dos Pescadores. Lá tinha uma lancha extremamente luxuosa nos esperando. Caminhamos em direção a ela e, chegando lá, tinha toda uma estrutura romântica, como taças de champanhe, hidromassagem com água tão quente, chegava a sair vapor, e a decoração estava cheia de velas e castiçais românticos.
Ao entrarmos no barco, Paulo me perguntou se eu aceitava tomar alguns drinks e passar um tempo com ele no barco. Eu aceitei imediatamente, embora tenha ficado um pouco sem graça com a receptividade. Paulo havia sido educado e carinhoso durante a noite toda, e confesso que a coisa que eu mais queria era beijá-lo. Enquanto conversávamos sobre a noite, eu me aproximei e dei o primeiro beijo nele, e ele retribuiu com ainda mais intensidade e me convidou para entrarmos na hidromassagem. Entramos. Eu estava de lingerie e ele somente de cueca. Entramos na água quente e lentamente fomos aproximando os nossos corpos. Nos beijamos e nos acariciamos durante a noite inteira. Não, eu não acredito em amor à primeira vista, muito menos em contos de fadas, mas aquele homem me tirava completamente de mim. Fizemos amor ali mesmo e foi a melhor noite que eu já tive em toda a minha vida. A única coisa que eu desejava era que aquela noite não acabasse. Paulo era um homem forte, quente e muito poderoso. Talvez todos esses atributos necessitavam ainda mais. Ele me levou para o interior da lancha e continuamos a fazer amor ali também. Tínhamos tanta fome um do outro que eu nem me lembrava ou me preocupava mais com o horário. Na manhã seguinte, eu acordei e Paulo havia me deixado um buquê de rosas, um café da manhã como aqueles de filmes e um recado dizendo que precisava sair mais cedo porque tinha compromissos no trabalho. Percebi que um dos seguranças do Paulo me aguardava para me levar de volta ao hotel. Nos encontramos mais algumas vezes antes de eu retornar para minha casa. Paulo é um homem de negócios e eu ainda estou começando a minha vida, embora sejamos muito diferentes. É como se nos completemos, principalmente na cama. As noites em que eu estive com ele foram completamente inesquecíveis e eu provavelmente nunca irei esquecer o Paulo. Talvez eu tenha me apaixonado, mas não abriria mão da minha liberdade, não nesta fase da minha vida. Por outro lado, às vezes eu sinto que poderia fazer qualquer loucura por aquele homem, pois sem dúvida, Paulo foi a experiência mais inesquecível, afetivamente, que eu experienciei em toda a minha vida. Só o destino sabe o que a vida me reserva. Eu permaneço e sigo aberta ao amor.